Entonces, chicos, en la clase de hoy, vamos continuar lá na unidade 7, na página 71, tá? E essa unidade, ela fala bastante do presente e do indicativo. Então, lembrando ali, ó, que o presente do indicativo, ele é algo que está acontecendo agora, né? Indicativo significa real e concreto, mas como a gente viu na aula passada, ele pode também ser usado em vários tempos, né? Para indicar até ordem, né? Um outro modo, que é o imperativo, ou futuro, ou pretérito, tá? E aí, aqui a gente tem alguns verbos que aparecem aqui nessa página: caminhar, passear, ver, ler, hacer, salir, oír e ir, tá? Então, são verbos que alguns são regulares, ou seja, não vai mudar o seu radical, e outros são irregulares, que vão mudar o seu radical. Uma coisa bem importante também é que vocês precisam sempre saber o pronome personal, tá? É bem importante saber essa ordem aqui, ó. As 3 pessoas do singular e as 3 pessoas do plural. Então, yo, tu, ele, ela e usted, 3 pessoas do singular. Nosotros, vosotros, eles, elas e ustedes, 3 pessoas do plural, tá? Por quê? Porque quando eu for fazer a conjugação desse verbo, eu preciso saber essa ordem aqui. Depois, gente, tem que ser uma coisa automática, assim como a gente faz no português, né? Quando eu falo eu vou caminhar, né? Eu caminho, né? O verbo caminhar, eu não vou falar eu caminhamos ou eu caminhas, né? Eu preciso falar de acordo com a pessoa, que no caso é o yo, que sou eu, estou sofrendo ação. Então, eu preciso flexionar o verbo de maneira correta. Então, yo camino, né? Eu caminho. Então, é muito importante a gente não fazer essa troca de pessoas, pronomes pessoais, com a conjugação do verbo, tá? Então, lembrando que o verbo, ele tem 3 terminações de desinência, né? Desinência, o que que é? É essa parte aqui que termina o verbo, ó. Ar, e ir, tá? Então, no espanhol, a gente só tem essas 3 desinências. De acordo com cada desinência, vai ter uma conjugação que tá aqui em negrito, ó. Se vocês podem observar aqui, né? Tá em negrito. Cada desinência vai ter a sua conjugação. Por que isso? Isso assim fica mais fácil para a gente gravar como que se conjuga qualquer verbo que termina com ar, né? Porque seria muito difícil a gente ter que gravar cada verbo, né? Ah, puxa, cada verbo eu vou ter que gravar? Não, então assim, ó, todos os verbos que terminam com a vão ser conjugados dessa forma aqui, vão ser flexionados dessa forma aqui. Então, os verbos com ar sempre vai ser, ó, pode ver aqui, ó, caminhar e passear, né? A terminação, o, as, a, amos, ais e an, né? Todos os verbos que terminam com er, ó, ver, ler e hacer, ó, o, es, e, hemos, eis e en. E os verbos que terminam com ir, como salir e oír, né? No caso aqui, o ir não vai entrar nessa desinência ali, a desinência ser igual, porque o verbo ir é um verbo de regularidade própria, assim como o verbo estar ou o verbo outros verbos que vão aparecer depois, tá? Tem uns que são de irregularidade própria. Então, não vai, por mais que pareça seguir esse padrão aqui, mas aí sim são verbos que eu preciso conjugar, saber conjugar realmente ele particularmente aqui, ó. Eu preciso saber, né, essa conjugação. Mas o verbo salir e o oír, que terminam com ir, tem a mesma terminação, ó. O, es, e, imos, is e en. Se vocês observarem, os verbos terminam com er e com ir, eles são bem parecidos na conjugação. O que vai mudar, no caso dos dois ali, de er para ir, é no nosotros e vosotros, né, ó. Hemos, imos, eis e is. De resto aqui, ó, a primeira pessoa de todos eles é igual, né, é o.
Depois a gente pode fazer assim, verbos que terminam com A, né? Para ficar mais fácil para vocês decorarem. Verbos que terminam com A, tudo com A. Verbos que terminam com E, tudo com E. E verbos que terminam com ir, é parecido com E, só vai mudar em nós outros e vós outros, tá? Coisa importante também, nunca esqueçam que na pessoa de nós outros e vós outros, quando o verbo é irregular, ele não muda o radical, tá? Isso é uma regra dentro do presente e do indicativo. Então, vamos ver aqui. O caminhar, eu quero que vocês anotem aí em cima desse verbo no livro de vocês. Caminhar é um verbo regular, tá? Então, lembrando, não regular é o que não vai mudar o seu radical na hora da conjugação. Então, caminhar, regular. Passear, olha só, a gente observa também que não muda nada, ó, passe, o radical, né? Passe. Por quê? A desinência é ar, o que sobrou, passe, então passe é o radical. Então, na hora de repetir ali, ó, passe, 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 nas 3 pessoas do singular e nas 3 pessoas do plural. Então, eu só mudo a parte final porque eu preciso flexionar de acordo com a pessoa. Então, ó, passeio, passeias, passeia, passeamos, passeais e passeia. O verbo ver também é um verbo irregular. Regular, tá? Olha só, e ele se eu tirar... o verbo ver é um verbo irregular, tá? Por que ele é irregular? Porque aqui na primeira pessoa aparece o VE, tá? Porque, olhando aqui para o verbo, se eu tirar o er, o que vai sobrar é só o V, tá? Só que daí na primeira pessoa ia ficar estranho, jovô, né? Então, para esse verbo ser realmente o verbo ver, né? Então, foi acrescentado um E aqui. Quando eu acrescento alguma coisa no radical do verbo, significa que ele, então, é irregular. Então, por mais que nas outras pessoas aqui eu só acrescento a parte final, né? Se teve uma mudança, mesmo que seja em uma pessoa só, que no caso é a primeira pessoa aqui do verbo ver, ele já é irregular, tá? Então, marquem aí, verbo irregular. Então, ó, veio, beo, né? Porque o V tem som de B. Beo, bes, be, bemos, beis e ben, tá? O verbo ler. Já o verbo ler é um verbo regular, ó, porque ele tem 2 Es aqui, então eu tiro o er e ainda sobra o lê. E aí, com esse lê, eu consigo formar o verbo, ó. Aí, basta colocar o resto ali da conjugação, né? Então, ó, eu leio, tu lees, ele lê, nós outros leemos, vós outros leeis e eles leem. Então, aqui em cima, você vai colocar que é regular. O verbo a ser, ele é irregular. Por quê? Aparece na primeira pessoa o G, né? Então, ó, yo hago, né? Apareceu ali o G. O C foi trocado pelo G, né? Então, yo hago. Depois ele passa a ser C em todas as... Passa a ser o C, né? Em todas as outras pessoas. Então, mesmo ele tendo uma mudança, ele vai ser irregular. Então, você marca aqui, irregular. Então, yo hago, tu haces, ele hace, nosotros hacemos, vosotros hacéis e ellos hacen. O verbo salir também é irregular, porque foi acrescentado um G no seu radical, né? Então, yo salgo, tu sales, ele sale, salimos, salís e salen. O verbo oír também é um verbo irregular. E acontece várias coisas aqui, né? O G na primeira pessoa é acrescentado e o Y nas outras pessoas. Menos e nos outros e vós outros, porque nunca sofre nenhuma alteração, tá? Sendo ele um verbo irregular. Então, yo oigo,
Tu oyes, ele oye, nosotros oímos, vosotros oís e eles oyen. E o verbo ir é um verbo de regularidade própria. Então, eu vou, tu vas, ele va, nosotros vamos, vosotros vais e eles van. Aí você pode me perguntar, mas professora, como é que eu vou saber quando o verbo é regular e um verbo é irregular? Com o tempo, né? Com a gente, aí é igual o português, gente. Quanto mais você lê, quanto mais você busca, mais você vai conhecendo os verbos, tá? O livro, ele traz aqui alguns verbos chave para aquela unidade, né? Então, por isso que daí vocês vão conhecendo aos poucos alguns verbos e vão vendo se eles são regulares ou irregulares. Mas, em resumo, para a gente saber sobre a questão do verbo, se é regular ou irregular, com o tempo e com a leitura, né? Ou até mesmo escutando, por isso que eu peço bastante para vocês lá para continuarem vendo os filmes em espanhol, né? A gente vai percebendo se o verbo é regular ou se o verbo é irregular. E aí, com esses verbos aqui, era para fazer o exercício ali embaixo, né? Então, ó, aqui ele diz o verbo caminhar e diz qual é a pessoa. Então, ó, a menudo, frequentemente, tá? É que significa essa palavra. A menudo, yo caminar, né? Então, eu vou tirar o ar. Vou olhar aqui na tabelinha. Claro que daí você isso aqui já tem que saber, né? Decor, né? Salteado, ó. Yo camino, né? Então, ó. A menudo, yo camino con mis amigos por el bosque. A veces, nosotros jugar, né? Então, ó, jugar termina com a. Lá na pessoa de nós outros, ó, a gente acrescenta amos. Então, ó, a veces nosotros jugamos, porque o J tem som de R fraquinho, tá? Al pandel en la playa. Las chicas siempre se. Ó, broncear. Nem sempre também, gente, o pronome pessoal vai estar escancarado, como aqui no primeiro, ó, yo e nós outros. Às vezes ele vai vir de outra forma, ó. Vai vir de outra forma. Por exemplo, las chicas. Então, a gente sabe que las chicas são ellas. Então, é terceira pessoa do plural. Então, las chicas sempre se broncean, ó. Então, terceira pessoa, verbo broncear, né? Ó, se broncean em la arena, tá? Então, é bem importante a gente prestar atenção nessa situação. Se o pronome pessoal não vem assim tão explícito na frase, né? Eu preciso buscar e ver que pessoa, né? Que seria. Às vezes está assim, ó, Maria e yo, né? Quem é Maria e yo? É nós outros, tá? É Maria e Pablo. Quem é Maria e Pablo? É ellos, né? Mis padres, mis madres. Então, são ellos. Mi madre, ella, né? El perro, ele. Então, a gente precisa sempre estar prestando atenção quando não tiver o pronome personal bem explícito. Beleza?